E aí galera, beleza? Anderson aqui mais uma vez para trazer notícias e novidades e falar do meu, do seu, do nosso Vasco. Mas antes de começar esse vídeo aí, deixe seu like que é bem importante para mim, se inscreva no meu canal e vamos lá! Galera, vamos falar aí sobre a classificação do Vasco ontem na Copa do Brasil. Vasco da Gama 3, Água Santa 3, jogo maluco, jogo disputadíssimo, jogo brigado, dentro, fora de campo. Cara, é um absurdo o que aconteceu ontem, o que a gente viu ontem, né? Eu ontem vi os primeiros 25 minutos do Vasco, assim, avassalador. Para mim foi ali o início de primeiro tempo melhor do Vasco na temporada, né? Então assim, parecia ali até os 25 minutos do primeiro tempo que o Vasco iria ontem golear, né? Mais ou menos de 4, 5-0 aí. E não foi o que aconteceu, cara, porque o Vasco mudou a sua postura, né? Um jogo ali muito maluco, de dois tempos distintos. No início do primeiro tempo o Vasco começou muito bem, pressionando, tabelando, marcando em cima. O Vasco tinha total controle do jogo, tinha posse de bola, tinha lançamento, tinha toque. O Vasco conseguia rodar a bola ali na zaga, ia na frente, voltava. Quando o Vasco atacava, que o Água Santa recuperava a bola, o Vasco ia lá e tomava novamente, voltava a posse pro Vasco. Cara, um jogo assim, nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, parecia que o Vasco ia passear em campo, né? Mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? O Vasco jogou ali os 25 minutos do primeiro tempo em alta intensidade, jogou muito bem, marcando em cima, tomando a iniciativa do jogo, fez 1-0, né? Logo no início, depois fez o segundo gol e parecia que ia se caminhar para uma goleada, mas logo ali aos 28, 30 minutos o Água Santa já teve uma chance, né? Que assustou, o Zé Gabriel deu um toque para trás, um recuo de bola. E simplesmente o jogador do Água Santa saiu na cara do gol. Sorte que ele errou, né? Tirou demais do Léo Jardim e chutou para fora. Mas ali o Água Santa já ia demonstrando que levava perigo, que o jogo ainda não estava ganho, né? Logo em seguida o Água Santa teve outra cabeçada, né? Teve outro lance, cabeceou uma bola ali, o Léo Jardim defendeu a queima-roupa. E no final do primeiro tempo o Água Santa conseguiu fazer o gol, né? E era tudo que o Água Santa queria, porque ele conseguiu ir pro intervalo, né? Com a diferença de um gol. Então aquilo ali mudou o panorama do jogo. Mas mesmo assim eu achava que no início do segundo tempo o Vasco ainda voltaria com a mesma postura ali do início do primeiro tempo. Achei que o Vasco ia voltar marcando em cima, pressionando, mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? No início do segundo tempo, o Água Santa que veio para cima, se animou com o gol no final do primeiro tempo, e o Vasco deu para perceber que sentiu o gol, né? O Vasco sentiu ali o gol no final do primeiro tempo, tanto que para o segundo tempo o Vasco voltou acuado, o Vasco voltou atrás, sem criar jogadas, não marcava mais em cima, não avançava, todo recuado, tanto que o Água Santa demorou ali poucos minutos para poder empatar o jogo, né? Uma cobrança de falta, bola parada, coisa que o Vasco não vinha errando, né? Bastante. Eu acho que ontem a defesa errou muito, falhou demais, os gols todos foram falha de marcação. E o Vasco toma ali o empate do Água Santa. E aí pronto, aí virou um desespero. Vem aquele filme, né, que veio de todos os anos aí, desses últimos 2 anos, a eliminação do Vasco, né? Precoce aí na Copa do Brasil, e vê aquele filme. Pô, mais uma noite, mais um desastre. Mais uma eliminação, né? Ainda mais esse ano, que a gente viu ontem que o Vasco era total superior ao Água Santa, mas o Água Santa conseguiu ali catimbar o jogo, né? Os jogadores do Água Santa pilharam o jogador do Vasco, e o Vasco caiu na pilha, né? O Vasco parou de jogar a bola, ficou nervoso, ficou desesperado e foi perdendo o controle do jogo, tanto que o Água Santa virou o jogo, né? O Água Santa conseguiu fazer o 3-2, e ali, pô, naquele momento o torcedor ali, grande maioria, já começou a deixar São Januário, começou a ir embora e não acreditava mais. Mas ainda bem que a gente, jogando em casa, tem um time que não desiste nunca, né? Um time que joga com alma, com coração, né? Temos um treinador que motiva os jogadores a isso, né? Então, graças a Deus o Vasco ali conseguiu, no finalzinho ali, cruzar uma bola na área. Teve uma falta que o Payet cobra na área, e o Piton, né, cara, lateral esquerdo, pequeno Piton, consegue desviar ali de cabeça e empatar o jogo 3-3.
E aquilo ali demonstrou que o Vasco iria se classificar, né? Porque se fosse para ter perdido, já era para ter perdido no jogo, na partida. Aquele golzinho ali no finalzinho salvou o Vasco. O Vasco vai para os pênaltis. E o Léo Jardim foi o grande nome aí do jogo, da partida. E principalmente dos pênaltis, né? O Léo Jardim conseguiu aí agarrar pênalti. E também o Água Santa perdeu alguns pênaltis, né? Chutou bola na trave. E o Vasco conseguiu aí se classificar, né? No sufoco, mas com muita alma, com muita vontade, né? Mesmo nos momentos difíceis, né? Eu acho que o Vasco começou o jogo muito bem. Era um jogo que era para ser tranquilo, classificação tranquila, mas acabou virando esse desastre aí, porque o Vasco tomou empate, se perdeu no jogo. O jogo foi muito brigado, teve bastante confusão no jogo, né? Dentro e fora de campo, né? O Neilton mesmo brigou lá com o jogador do Vasco, o zagueiro Medel, e aí causou aquele tumulto, comissão técnica, jogadores foram expulsos do banco. Então assim, o Vasco entrou na pilha do Água Santa. Era tudo que o Água Santa queria, né? Desestabilizar o Vasco, tirar o foco do Vasco, e conseguiu, né? Mas ainda bem aí que a gente conseguiu a nossa classificação com muito suor, com muito sufoco. Eu vi aí muita gente criticando, mas eu acho que não é hora para isso, porque o Vasco vem numa temporada muito bem, começou a temporada bem. Eu acho que foi um vacilo do Vasco. Eu acho que isso não deve acontecer, claro. O Vasco era para ter ganhado no tempo normal, mas a gente sabe que todo time oscila, né? O Vasco vacilou ontem nesse segundo tempo, voltou mal, mas que isso aí que sirva de lição para o time, para o clube, né? Ali para a comissão técnica. O Vasco não pode entrar mais nesses jogos desta maneira. Copa do Brasil nessa fase, principalmente, é jogo traiçoeiro, amigo. É jogo complicado, é jogo difícil. Não pode dar bobeira, não pode vacilar. Mas é isso aí, tamo junto. Esse é o vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam da partida. Tamo junto, valeu!